Para começar, então, a gente vai falar um pouco sobre cultura. Cultura de uma empresa, cultura organizacional, parece uma coisa muito... que parece bobeira, né? Parece aquelas coisas que a gente vê no site da empresa, de qualquer empresa, né? Você vê os valores, missão, valores e visão. E a gente não acha que aquilo lá é só para uma formalidade, só para inglês ver. E na verdade aquilo lá é a parte mais importante de uma empresa. Pode ter certeza que é a parte mais importante de uma empresa. Isso quem está dizendo não sou eu. Qualquer pessoa que entenda minimamente de gestão, de administração de empresas vai concordar comigo que a cultura é o ponto-chave de qualquer empresa. E o que é a cultura? A cultura, a frase manjada sobre cultura é o nosso jeitão de ser, né? Como que nós fazemos as coisas. Então, a cultura é baseada em valores. E os valores são aqueles conceitos inegociáveis. Aquelas coisas das quais a gente não abre mão. Na Acer House a gente não abre mão, por exemplo, da técnica. Eu vou falar depois dos nossos valores aqui, mas na Acer House a gente não abre mão da técnica. A gente nunca vai abandonar a técnica por qualquer motivo, seja porque o cliente quer fazer mais barato, porque a concorrência faz de outro jeito, enfim. A gente faz o que a gente entende como a melhor técnica possível. A gente nunca vai fugir disso, senão a gente não está sendo a Acer House. Para a gente continuar, para a gente ser a Acer House, para ser um jardim vertical, para ser qualquer obra nossa da Acer House, a gente tem que fazer levando em conta a técnica. E eu tenho, geralmente são 5 valores, né, que a gente tem que elencar para uma empresa. E você pode pegar qualquer empresa grande, qualquer empresa, você vai procurar no Google aí, Apple valores, vai procurar Coca-Cola valores, Netflix valores, você vai achar isso facilmente, porque isso é chave para as empresas. Eu tenho uma historinha sobre valores, que é o seguinte: valores não é só para a empresa, todos nós temos os nossos próprios valores, certo? Tem as coisas que você não abre mão. Honestidade, pontualidade, enfim, tem coisas que são mais importantes para você e menos e outros valores que são importantes para outras pessoas talvez não seja tanto para você, porque para você é mais crítico. Claro que a gente podia listar aqui, se a gente pegar uma folha de papel, a gente pode listar 50 valores facilmente, coisas que é importante, mas o top 5, o que realmente é o mais importante para a gente. Eu tenho uma história que é o seguinte: a minha mãe ela é bem rígida mesmo. E meus pais são separados e eles se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Então a minha mãe ela veio para Curitiba, saiu do interior, veio com os filhos para Curitiba e ela trabalhava dia e noite. Ela começou como costureira. Daí ela fez um cursinho de auxiliar técnico de enfermagem, de nível de primeiro grau, né, ensino fundamental. E lá que ela virou auxiliar técnico de enfermagem. A gente fala enfermeira, mas é auxiliar técnico de enfermagem. Foi com esse curso que ela ganhou a profissão dela. E ela trabalhava em posto de saúde, em hospital, e ela ficava o dia inteiro fora. Ela tinha mais de um emprego sempre, chegou a ter 3 empregos ao mesmo tempo. Então ela trabalhava de tarde... de manhã e de tarde em um, daí de noite ela ia para outro e voltava, chegava em casa só para dormir, acordava e sair. Então eu e os meus 2 irmãos mais velhos ficavam sozinhos o tempo todo. Mal via a minha mãe, via no final de semana, via na folga dela, mas a gente tinha muito medo da minha mãe. Medo respeito, né, no bom sentido. A gente andava na linha, porque a gente sabia que mesmo ela não estando em casa, ela ia ficar sabendo das coisas que aconteciam, porque nós éramos em 3, um dedurava o outro. E a gente, mesmo longe, a gente sabia o que era certo, sabia o que era errado. E claro que criança, né, sempre faz besteira, mas os valores básicos, né, que ela passava pra gente, a gente respeitava muito, porque sabia que se não respeitasse, ia sobrar depois. E minha mãe, como eu disse, era bastante rigorosa. E eu cresci assim, e eu vi um exemplo muito bom de cultura, de valores, quando eu estava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu cursei agronomia na Federal do Paraná, e todo mundo que faz faculdade sabe como que é
esse ambiente, você convive com muita gente diferente e você convive com coisas que nossos pais não concordam muito, né? Por exemplo, drogas. Eu nunca experimentei nenhum tipo de droga, nunca, nenhum tipo de droga ilícita. Nunca fumei maconha, nunca cheguei, enfim, para mim não faz sentido. Só que, opa, caiu meu celular aqui. Só que teve uma vez, logo no começo da faculdade, que a gente fez uma viagem. A gente fez uma viagem e eu nunca tinha visto alguém fumar maconha perto de mim, nunca. E a gente foi para essa viagem, era um encontro de estudantes de agronomia. Daí eu cheguei lá, quando eu vi um monte de gente, amigos meus inclusive, fumando maconha. Eu fiquei, meu Deus. Daí me ofereciam e eu falei, não, obrigado, não quero, enfim. Só que eu era novo, né? E daí um amigo meu falou, cara, você tinha que experimentar para você saber se você gosta ou não gosta. E eu fiquei essa viagem inteira pensando, meu Deus, será que eu tenho que experimentar mesmo para saber se eu gosto ou não gosto? Mas, mesmo eu estando aqui a centenas de quilômetros da minha mãe, eu não consegui experimentar. Era só esticar o braço, pegar o cigarro e experimentar. Mas, não consegui. Não, para mim, é impossível. É impossível. Hoje, eu sou formado, independente, trabalho. Se eu quiser, como qualquer um, né? Se alguém quiser, não é tão difícil de conseguir. Né? Mas não faz parte dos meus valores. E isso que eu vi, nesse dia eu vi a importância de uma boa educação, porque é como se a mãe estivesse do lado ali, na hora de tomar essa decisão, de pegar ou não, porque eu jamais poderia fazer isso, porque eu ia estar decepcionando ela, mesmo que ela nunca ficasse sabendo. Eu não conseguia fazer isso, porque na educação que minha mãe me deu, isso é inadmissível, e assim foi. Recusei aquela vez e todas as outras vezes que já me ofereceram, e hoje não tenho mais, eu não lembro recentemente de nenhum caso de alguém ter me oferecido, porque o meu círculo de amizades assim para eles também não faz muito sentido. Mas aí a gente vê a importância dos valores. Como que a minha mãe conseguiu criar 3 filhos, estando trabalhando o dia inteiro, e ela podia, sossegada não, mas ela estava lá no trabalho dela, mas ela estava fazendo tudo o que ela tinha que fazer para que mesmo quando ela não estivesse em casa, a gente estivesse se comportando conforme os valores que ela passou para a gente. E isso perdura até hoje. Eu e meus irmãos, o meu irmão mais velho faleceu, né? Eu e minha irmã, eu tenho certeza absoluta que minha irmã também nunca experimentou nada disso. E olha, eu estou contando essa história para traçar um paralelo. Porque quando a gente monta uma empresa, a gente tem coisas que a gente acredita. Por exemplo, eu acho inadmissível, por exemplo, um funcionário meu chegar na casa do cliente e ficar gritando, falando alto, falando palavrão, sujando, enfim. Quando eu estou lá, é fácil de eu controlar isso. Eles sabem que eles não podem. E quando eu não estou lá, será que eles vão se comportar da mesma forma? Será que eu posso ficar tranquilo com os funcionários não vão estar fazendo besteira na casa do cliente sozinhos lá porque eu não estou do lado? Será que eu preciso estar sempre ali de cabresto na mão, ali de babá deles? Aí é que entra os valores. Aí é que a gente... É para isso que servem os valores. A gente tem que delinear como que é o nosso jeito de trabalhar para que eles saibam como se comportar, até porque está sempre entrando um funcionário novo, está sempre entrando, a empresa está crescendo, a gente está contratando, e como que essas pessoas vão saber como que é o nosso jeito? A cultura de uma empresa nasce meio que naturalmente, acaba que a gente vai formatando, só que não dá para a gente ficar de babá o tempo todo explicando tudo. Então, ao longo do tempo, as pessoas já vão absorvendo esse jeito. E colocar num papel, listar a nossa cultura, nossos valores, faz com que isso fique muito mais claro, fique uma regra bastante clara de como que eles devem se comportar. A Raquel aqui do Jardim da Oportunidade está perguntando, vale perguntar para o cliente sobre o comportamento dos funcionários? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente tem um exemplo relativamente recente de um caso que aconteceu uma coisa absurda.
numa obra, mas por falta de, talvez de noção, uma falta de, não foi por má vontade, por má fé, mas um funcionário precisava tirar substrato do saco para colocar no módulo e pediu emprestado um pote para cliente, numa cobertura, no apartamento chique, pediu direto para cliente. E ela deu uma Tupperware para ele, então da marca chique, assim, sabe? Para ele pegar substrato. Depois, quando a gente finalizou a obra, ela falou que queria conversar comigo e ela me deu uns feedbacks de algumas coisas que aconteceram que ela não gostou. E foi super importante. E depois disso, o Igor, que é o nosso trainee, ele é estudante de agronomia do Rio de Janeiro, da UFRJ, ele veio para passar 2 meses com a gente aqui. E eu dei como missão para ele elaborar um manual de boas práticas. Então vai ser uma apresentação de PowerPoint, um slide, onde a gente vai mostrar fotos, principalmente. Ó, o Igor aí. Fala, Igor. O Igor está trabalhando nisso. Fotos mostrando o que fazer e o que não fazer. Por exemplo, a gente, hora do almoço, se o cliente está morando já na obra, a gente jamais vai almoçar dentro da casa do cliente, a não ser que peça autorização, e mesmo que ele autorize, a gente nunca vai se jogar lá do lado da piscina do cliente, tirar um cochilo, comer a marmita. Não, a gente vai achar um lugar reservado, ou vai sair da casa do cliente, vai sair do condomínio, enfim, vai achar de uma forma ok, uma forma que não vai invadir a privacidade, que não vai alterar a rotina e que não vai expor a intimidade dos nossos funcionários para o cliente e nem expor a intimidade do cliente, né? Porque invadir a intimidade do cliente. Então, são vários slides, várias fotos para mostrar isso, né? Porque qualquer funcionário que entre novo, a gente vai mostrando essas fotos. Em uma apresentação de 20 minutos, ele já pegam conceitos básicos de como que é atender um cliente de alto padrão. Então, quando a gente elenca isso, eu quero passar para vocês quais são os valores da Acer House. Esses valores, dificilmente você vai conseguir elencar ele de forma correta já no começo de uma empresa. Você tem que esperar, porque a empresa não é feita só pelo dono. E uma coisa importante os valores sempre são alinhados com a cabeça, com a mentalidade do dono da empresa. Não é uma democracia que eu vou alinhar os valores com da equipe. Não, porque cada pessoa tem os seus valores. Mas é o dono da empresa que responde pela empresa. Então, tem que ser alinhado com o que o dono da empresa acredita, o empresário acredita. Porque a função é essa, que quando o empresário não pode opinar ou não está presente, que todo mundo saiba como se comportar, porque está se comportando conforme a pessoa que guia a empresa, que orienta, que está lá pagando o salário de todo mundo, porque é nas minhas costas que estão a Acer House. Então qualquer problema que aconteça sou eu que vou responder. E eu não quero que tal coisa seja feita porque porque tal funcionário acha que assim é o jeito certo. Não, tem que ser do jeito que eu tracei que a empresa deve se comportar, porque cada empresa tem seus valores. Não é porque você veio de uma outra empresa de paisagismo que o que é certo lá é certo aqui. Não é porque você conhece alguém que tem uma empresa que lá as coisas são feitas desse jeito e aqui vai ter que ser também. Não, as coisas são feitas da forma na Acer House, do jeito que eu tracei, consultando todos os funcionários, estudando com base na minha bagagem, mas no fim das contas a última palavra para determinar a cultura sou eu que defino, né? Então, quais que são os valores da Acer House? Primeiro, nós temos orgulho do que nós fazemos. Então, eu quero que os funcionários sintam orgulho. Eu quero a gente empolgada trabalhando, porque tem orgulho de fazer jardim vertical. Então, além dessa postura de ter orgulho que eu espero do funcionário, essa questão do orgulho vai além disso. Para a gente ter orgulho, a gente não pode ter vergonha. Então, se a gente faz qualquer coisa que nos faz passar vergonha, seja faltar com honestidade, faltar com ética, faltar com responsabilidade, com comprometimento, atrasar, tudo isso não combina com orgulho. A gente não tem orgulho disso. Então, orgulho é um dos nossos valores. Técnica eu já falei, mas quando eu criei a Acer House foi a primeira coisa. Olha, eu quero uma empresa de paisagismo
onde a técnica seja o grande diferencial. Até hoje é isso. Então, eu não abro mão da técnica. E é isso que me difere da minha concorrência, porque e eu falo que a Ser House é uma empresa de engenharia para jardins, né? Então, é super importante que a gente leve em conta a técnica. Nós não somos artistas, não porque tem paisagista que se acha artista, não tem nada de errado com isso. Mas nós não somos. Não é o visual que importa, não é só a estética que importa. O visual é super importante, mas sem a técnica ele não tem sustentabilidade. Então a gente precisa que a técnica guie tudo. Comprometimento, super importante. Isso está relacionado com a postura do funcionário, está relacionado com a postura da empresa em relação ao cliente, está relacionado com prazos, está relacionado com o nosso nome, né? É honrar o nosso nome, é honrar a confiança que o cliente depositou na gente quando nos contratou. Então, comprometimento super importante. Inovação, ou pode falar também paixão por inovação. A gente está sempre procurando inovar, estar muito à frente da concorrência. A nossa régua não é a concorrência, a gente não se baseia no que a concorrência faz, porque eu entendo que a gente está muito na frente. A nossa régua somos nós mesmos, a gente quer estar sempre melhor do que ontem. Então, a inovação está muito ligada a isso, a gente tem que estar sempre buscando ser melhor. E, quinto, reconhecimento. A gente reconhece os nossos profissionais, a gente é grato, a gente reconhece os nossos parceiros, a gente reconhece quem nos ajuda, quem nos fez crescer. Então, isso está ligado também com a lealdade. Então, para a gente é super importante. Então, os 5 valores da Ser House é orgulho, técnica, comprometimento, inovação e reconhecimento. Deixa eu ler um pouquinho de pergunta aqui. Vamos fazer uma parceria para trabalhar em Ribeirão Preto. Claro, Marilza, vamos conversar na DM ali no direct, depois a gente conversa. Oi, Paty, tudo bem? Quanto tempo? Tava sumida. Sua equipe de campo são em quantos funcionários? Nós estamos em 7 funcionários hoje de campo e mais 7 de escritório e projetos. Comigo são 15. Técnica característica de engenheiro. Sim, com certeza, mas não precisa ser só de engenheiro, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, além da questão da cultura, vocês entenderam que eu estou falando da cultura porque a cultura faz com que a equipe seja eficiente, mesmo quando você não está presente. É fundamental, porque eu não estou mais nas obras. É muito raro eu visitar a obra hoje. Eu vou para a obra ou para tirar alguma dúvida ou para esclarecer alguma coisa que a equipe está com dificuldade, mas principalmente eu vou lá para conversar com o cliente. Quando o cliente quer saber um pouco mais como está indo, a gente faz para isso. E também para acompanhar, para saber como é que as coisas estão indo, mas não que a obra dependa de mim. Eu já saí do operacional da obra, eu não faço mais parte disso. E é importante que vocês entendam que quando você decide abrir uma empresa de jardins verticais, de paisagismo, construir jardins verticais não vai ser a sua função por muito tempo. Você tem que sair do operacional. Quando você decide abrir uma empresa de qualquer coisa, o trabalho final da empresa não é a sua profissão. A sua profissão, no meu caso, eu não sou instalador de jardins verticais. Eu sou empresário, eu sou gestor de empresas. Então, se tudo der certo, se você montar uma empresa e ela progredir, você vai acabar saindo do operacional para você poder cuidar da gestão, do financeiro, do comercial e de cuidar de tudo. Não que eu faça o meu financeiro, eu não faço o meu financeiro. Eu tenho alguém que faça, mas eu tenho que estar ciente do que está acontecendo no financeiro. Eu tenho que estar ciente do que está acontecendo no RH, tenho que estar ciente do que está acontecendo no departamento comercial. Então, é para isso que serve o gestor. Ele tem que ser um maestro lá que faz tudo funcionar, né? Montar uma equipe não é fácil e é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Sim, não é fácil. E eu acho que as coisas mais importantes que eu vejo para uma equipe ser eficiente é processos. A gente tem que ter processos mapeados. Isso é muito difícil, mas a gente não tem ainda. Mas a gente já sabe como fazer as coisas. A gente ao longo do tempo foi entendendo que a gente tem que fazer tal coisa, a gente não pode fazer tal coisa. Hoje a gente sabe a logística, por exemplo, do fashion vertical, a gente sabe a logística do projeto que tem que ser feito, das compras que tem que ser feitas, que os materiais têm que estar lá
na hora certa para a equipe poder começar a instalar, que a gente tem que ter uma agenda de obras para conseguir alocar cada obra na sequência para que uma não atropele a outra, para não ficar nada para trás. Questão de horários, tudo tem que ser muito bem planejado, a planta tem que chegar na hora certa para não chegar lá na obra e ficar esperando lá, sofrendo no sol, na chuva ou no escuro, porque chegou muito antes do plantio, isso não pode acontecer. Daí, isso que você está falando, Schaffer, sobre protocolos, a gente está resolvendo agora com uma consultoria que a gente contratou, que vai começar agora em agosto, para a implementação da ISO 9002. É ISO 9000, não esqueci o nome, nossa, me fugiu agora. A gente vai certificar para ISO, então a gente vai mapear todos os processos para chegar no ano que vem, daqui a um ano mais ou menos, uns 10 meses, e a gente ter um selo de ISO. Um selo de ISO quer dizer que internacionalmente a nossa empresa é reconhecida como alguém que cumpre as melhores práticas do mundo em gestão. Então, para a gente é muito importante porque isso vai tornar a nossa empresa mais eficiente, e esse esse o motivo final de uma ISO, principalmente. E o efeito colateral super positivo é que isso nos possibilita atender clientes muito grandes. A gente consegue se aproximar de grandes empresas, grandes multinacionais, grandes fábricas, empresas gigantescas, porque reconhece na ISO, uma empresa que tem uma ISO é uma empresa muito séria, uma empresa que não é uma empresa madura já, ela já não está mais aprendendo a fazer as coisas, ela já domina o estado da arte daquilo, né? Então, vai ser muito difícil esses meses pela frente aí, a gente vai ficar de cabelo em pé, vou perder o cabelo, mas com certeza vai valer a pena e, nossa, vai ser um orgulho muito grande o dia que a gente certificar. Então, processos. Uma outra coisa, a gente como empresário, a gente tem a tendência de querer centralizar tudo. A gente tem a tendência de achar que só a gente vai conseguir fazer as coisas bem feitas, mas é impossível, não dá para a gente centralizar tudo. E quando você faz isso, acaba que você se torna o gargalo da empresa. O gargalo, né, imagina uma garrafa, né? Você tem a garrafa lá com aquele, aqui tem um exemplo aqui. Você tem a garrafa com uma espessura, daí chega aqui a funila. Essa aqui ainda tem um gargalo grande, né? Mas numa garrafa de cerveja, por exemplo, você vê que ela vai ficando fininha. Então, o que estava fluindo aqui, se você imaginar que está passando um fluxo ali, o que estava fluindo aqui chega no gargalo, é estrangulado e as coisas não passam mais como passavam antes. A gente se torna o gargalo da empresa. Quando a gente centraliza tudo e fala, não, isso eu vou fazer, um trabalho que tem um fluxo, chega em você e para, porque você tem 1 trilhão de coisas para fazer e você não consegue atender da forma certa. E você, que acha que é o melhor da empresa, que só você faz as coisas bem feitas, você acaba sendo a pessoa que não deixa as coisas acontecer na velocidade certa. Então, a gente tem que aprender a delegar, a gente tem que aprender a usar os nossos valores, os valores da empresa, para fazer com que as coisas sejam feitas segundo os nossos valores, mas não dá para a gente querer fazer tudo. Eu queria mostrar 2 vídeos para vocês. Muito legal que agora o Instagram deixa mostrar vídeo. Olha esse vídeo aqui sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo. É um meme, eu queria ter achado o original, não achei, mas eu gravei isso daqui para vocês verem. Meu nome é Deco, sou artista profissional há mais de 8 anos, presto serviço para uma das maiores empresas do Brasil, sou professor e sou vocalista de um grupo de pagode. Quer saber como eu consigo dar conta de tudo isso? A resposta é simples, eu faço tudo mal feito. Então, esse é o meme, né? O cara faz um monte de coisa, igual eu sou empresário, eu cuido do financeiro, eu estou supondo, não faço isso, tá? Mas eu poderia falar, eu sou empresário, eu instalo jardins verticais, eu estou lá na obra, eu faço questão de estar presente em todas as obras instalando jardins verticais, eu cuido do meu financeiro, eu faço a contratação, eu cuido do meu marketing, eu cuido de absolutamente tudo da empresa. Você quer saber como que eu faço tudo isso? Eu faço tudo mal feito, porque não tem jeito de você fazer
tudo isso bem feito. É impossível você querer fazer tudo isso bem feito. Então, se você não conseguir montar uma equipe eficiente para te ajudar a fazer tudo isso, tudo vai ficar uma porcaria. É igual a história do pato, que o pato nada, anda e voa, só que ele não faz nenhuma das três coisas direito. Então, você não pode ser um pato. Você tem que focar no que é importante, no que é o seu trabalho e deixar as outras pessoas trabalharem. Um outro vídeo, que inclusive foi o Marcelo Germano, nesse treinamento que eu falei do EAG, mostrou, que foi, nossa, eu vi esse vídeo quinta-feira, eu acho, anteontem, e ainda não deu tempo de, quer dizer, já deu tempo de botar em prática sim, mas é um livro que, um vídeo que, um conceito que eu tenho certeza que vai mudar a minha vida, e eu espero que possa mudar a vida de pelo menos uma pessoa e que esteja assistindo. É um vídeo que parece bobo, mas é super importante, porque o que acontece? Nós, como empresários, a gente vive numa rotina absurdamente desgastante. A gente tem 1 trilhão de coisas para fazer e a gente trabalha o dia inteiro, a gente tem que entender de tudo um pouco e a gente está sempre correndo atrás do rabo, a gente está sempre trabalhando e você olha no final do dia ainda faltou um monte de coisa para fazer, E como que a gente faz para conseguir ter uma vida mais tranquila? Pô, eu tenho uma equipe de 15 pessoas e eu ainda tenho um monte de coisa. Por que eu trabalho tanto? Por que eu não consigo tirar férias? Por que eu não consigo simplesmente decidir um dia que hoje eu não vou trabalhar, hoje eu quero descansar, eu vou fazer tal... Vou cuidar de mim, não quero pensar em Master House hoje. Eu ainda não posso fazer isso. A minha empresa tem 2 anos e meio, né? Eu acho que ainda estou nesse processo de formação como gestor, de formação de equipe. Ainda está em tempo, ainda não é uma vergonha tão grande eu confessar isso, mas por que eu tenho tanta coisa para fazer? Daí esse vídeo fala sobre isso, sobre não assumir o BO dos outros. Você tem uma equipe, a equipe é paga, é designada para fazer o trabalho dela. Por que eu vou assumir o papel do meu funcionário? Vou mostrar para vocês um videozinho aqui, vocês vão entender. É uma propaganda da Tigre. A maioria deve conhecer aqui, mas eu já vou falar mais sobre ela. Boa tarde, tudo bem? Que manda? Tem conduíte Tigre? Tigre eu não tenho, mas eu tenho um aqui muito parecido, ó. Aí. Ah, que bonitinho. Meu filho vai adorar. Eu vou levar. Ele vem junto? Bem, faz parte do pacote. Ah, é brinde? Não, brinde é esse aqui, ó. Ai, que beleza. Extintor? E é bom levar, hein? Não. Fuja do mico, não arrisque. Conduíte que não propaga chamas, não dobra. Não arrisque. Conduíte que não propaga chamas, não dobra. Boa tarde, tudo bem? Que manda? Tem conduíte. Então, o paralelo que foi traçado num curso sobre esse vídeo é o seguinte. Quando um funcionário chega com alguma coisa que travou lá no processo dele, ó, vamos supor, a minha orçamentista, nada contra a Carol, todo respeito, mas só vou pegar você como exemplo. A minha orçamentista estava fazendo orçamento e travou porque precisava de vaso vietnamita, que é caríssimo, que não acha em qualquer lugar, e porque precisava falar com o cliente para saber a cor que ela precisa, a cor que ela gosta, como que o cliente prefere que seja o vaso. Quando a funcionária chega com esse problema é um mico que está no ombro dela. Tá aqui, ó. O cliente, a Carol tá lá com o mico no ombro dela, tá com esse problema que ela não consegue ir para frente nem para trás. E isso está estrangulando o trabalho dela. O orçamento não vai ficar pronto enquanto ela não achar o fornecedor, enquanto alguém não perguntar para o cliente, como que é o vaso que ela quer. E ela vem e conta isso para mim. Se eu falo para ela, e essa geralmente era a minha postura, mas agora vai mudar. Se eu falo para ela, não, pode deixar que eu vou ver. Eu vou falar com as pessoas de São Paulo para ver onde é que eu posso comprar esses vasos. E eu vou perguntar para a cliente se ela prefere o vaso azul, verde ou marrom, sei lá. Quando eu falo isso, o mico que está no ombro dela sai do ombro dela e pula no meu ombro. Só que aqui no meu ombro eu já tenho 1 trilhão de outros micos. E eu decidi adotar mais um. Então eu estou com uma família de mico aqui.
uma família de problemas, um monte de problema, que eu já não estou dando conta de resolver, e eu assumo mais um, que é papel de quem fazer isso? É papel da minha funcionária que eu pago para fazer isso. Ela justamente isso, por que eu estou assumindo essa responsabilidade? Não que eu não vá ajudar ela e ela que se vire, não é isso. Mas quando eu digo que eu vou fazer por ela, eu estou tirando esse trabalho dela e eu é que assumo esse problema e por minha culpa o orçamento, que é trabalho dela, vai deixar de andar. Daí ocorre o que é chamado de inversão de subordinação. Porque daí ela, para terminar o trabalho dela, vai me cobrar. E aí, João, você falou lá com quem você vai lá em São Paulo, você conversou com a cliente, ela que vai me cobrar. Eu sou o chefe dela, mas ela que vai me cobrar por que eu não fiz isso. Então, a gente não... agora eu entendo que quando acontecer um problema como esse, eu vou falar, Carol, procura, por favor, tal pessoa em São Paulo, fala que eu pedi para você perguntar para ele o telefone daquela outra empresa que fornece vasos. Carol, tá aqui o telefone da cliente, conversa com ela para mim, por favor, e resolve isso com ela. Olha, eu deleguei, eu parei de me comportar como se só eu fosse o bambambam e só eu posso resolver os problemas, porque vai que a Carol fala alguma coisa errada com a cliente. Ter a humildade de aceitar que as pessoas também têm tanta capacidade, ou mais até às vezes, do que eu para resolver esses problemas e querer parar de resolver cada problemazinho que aparece no dia a dia de uma empresa que todo dia aparece um monte. A gente é obrigado, como empresário, a tomar dezenas e dezenas de decisões por dia e isso afeta diretamente o nosso trabalho e isso está muito ligado a montar uma equipe eficiente, porque a gente tem que ter uma equipe em quem a gente possa confiar para fazer isso. Por exemplo, quando eu contratei a Carol, quando eu contratei a pessoa para ser meu orçamentista, eu não tivesse contratado alguém como a Carol, que consegue falar perfeitamente com um cliente de alto padrão, consegue falar com educação, perguntar o que precisa, ser simpático. Se essa pessoa não tem habilidade social para conversar bem com o cliente, eu não ia confiar nela para falar, fala com a cliente, eu ia ficar com medo, vai que fala uma besteira. Mas com a Carol não, eu confio cegamente, eu sei que ela não vai fazer nada de errado. Então, ter uma equipe eficiente está muito mais relacionado com a gente do que com a equipe. É a gente que seleciona a equipe, é a gente que passa os nossos valores para a equipe saber como se comportar. E quando tem uma dúvida, quando tem uma confusão, quando tem como é que fala, um atrito na empresa, não é essa palavra que eu crio, uma discórdia na empresa, uma discussão, tá lá duas pessoas, cada uma querendo fazer uma coisa de um jeito e eles não chegam a uma conclusão, tem os valores da empresa para determinar como a coisa deve ser resolvida, sem precisar chegar até mim. Muitas coisas já se resolvem antes de chegar até mim e isso vai me liberando. E isso tudo vai me liberando para eu poder cuidar direito do meu financeiro, para poder saber se o meu comercial está funcionando do jeito que tem que funcionar, se todo mundo está conseguindo trabalhar do jeito que tem que trabalhar, ao invés de eu querer fazer que tudo funcione direito, eu entregar. Então a eficiência está muito mais relacionado com a gente do que com a equipe, porque se a gente contrata uma equipe ruim, é óbvio que o nosso trabalho vai ser ruim. E eu falo muito isso, eu sei que todo mundo fala isso, mas porque eu sou perfeccionista, mas assim, eu sou muito chato com detalhes, assim, insuportavelmente chato com detalhes. No orçamento, por exemplo, eu falei na live passada, se tiver uma vírgula errada, se tiver um espaçamento errado, se tiver uma planilha que está mais torta para um lado do que para o outro, eu vou pedir para refazer. Porque eu falo o seguinte, que a gente tem que caprichar nos detalhes, porque são os detalhes que compõem o todo. E se a gente não tem capricho em cada etapa, não tem como o final ser algo caprichado. A somatória de um monte de coisa mal feita nunca vai dar uma coisa bem feita. Se você faz tudo de qualquer jeito, se você chega atrasado, se a tua equipe trabalha sem uniforme, de qualquer jeito, se vocês não têm procedimentos, vocês vão instalando os módulos do jeito que dá, tudo nas coxas, não faz do jeito certo, no final das contas, é impossível o jardim vertical ficar perfeito. Ele pode ficar bonito, quem vê as plantas pode ficar bonito, mas
nunca o somatório de um monte de coisa mal feita vai dar uma grande coisa bem feita. Nunca, é impossível. Então a gente tem que ser muito chato em cada detalhe. E é nos detalhes que a gente melhora para ganhar essa eficiência. E parece algo distante quando eu falo de ter uma equipe com um orçamentista, com um financeiro, com projetistas como a gente tem, mas para quem está começando pode parecer distante, né? Porque, nossa, até eu chegar nesse ponto, mas eu cheguei nesse ponto em menos de um ano. E a gente tem que se preparar para isso, porque uma coisa você pode ter certeza, em pouquíssimo tempo, se você começa a trabalhar com agentes verticais ou começa a trabalhar com uma empresa de paisagismo, em pouquíssimo tempo você já não está mais no dia a dia na obra, porque não dá tempo, você tem que fazer um monte de coisa. Você tem que ter alguém em quem confiar para fazer isso por você, porque senão você não vende outras obras, você não cuida da sua empresa e a sua empresa não vai durar muito tempo. Então, a gente tem que saber delegar e tem que saber, tem que ter pessoas do nosso lado que consigam acompanhar o que a gente quer. Uma outra coisa que eu falo sempre é: a empresa já cresceu pra caramba e a ideia, a previsão, né, a meta é crescer muito, muito, muito mais. E a gente tem que ter pessoas do nosso lado que têm ritmo para acompanhar o nosso crescimento. Isso não estou falando da Ser House, não, isso estou falando para qualquer empresa. Mas tem que ser pique para acompanhar, porque as minhas habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas habilidades que eu preciso ter para chegar no próximo passo. Para a gente chegar aonde eu quero chegar com a empresa, o João de hoje não dá conta. Eu vou ter que me preparar, vou ter que estudar, vou ter que contratar consultorias, eu vou ter que correr atrás para fazer isso acontecer. Se o João de final de 2018 sentasse aqui do meu lado, eu ia ficar com pena dele, porque, olha, foi muito... Eu era outra pessoa antes de ter essa empresa. E a ideia é essa, porque eu não... Quando eu tô aqui falando com vocês sobre a minha empresa, e pode parecer que para mim é fácil, porque, olha aí como que o João é e tal, mas eu não era assim em 2018, eu não era assim. As coisas me fizeram chegar, as coisas que foram acontecendo me fizeram do gestor que eu sou hoje, que ainda está muito longe do gestor que eu quero ser. Mas o cara de 2018 que nunca nem sabia que existia uma DRE, que é um relatório financeiro, que não entendia patavinas de vendas, que não sabia técnica nenhuma de vendas de comercial, eu não sabia nada, tanto de coisa que foi a própria Ser House que me ensinou, porque não que tivesse alguém para me ensinar, mas que eu tive que correr atrás e falar com as pessoas certas para aprender. E eu acho que é essa que é a questão. Se você ficar esperando você fazer um MBA, você fazer uma faculdade, você estudar para, não, agora eu estou 100% pronto para ter uma baita de uma empresa, esse dia nunca vai chegar. Você tem que começar e tem que ir fazendo. A próxima live vai ser sobre, eu esqueci o nome exatamente, mas eu acho que são 5 coisas que você tem que saber antes de abrir uma empresa. E a gente vai falar com o nosso financeiro, que é o Ricardo Garcia. Esse tipo de coisa é super importante. É o básico que a gente tem que saber para não cometer erros que eu mesmo cometi. Então, mas não dá para você querer já entrar, eu vou abrir uma empresa e já vou de cara, se alguém que tenha dinheiro, por exemplo, está com dinheiro sobrando, eu já vou de cara implementar uma ISO, eu vou de cara fazer tudo do jeito certo. Não é impossível, humanamente impossível. É um degrau de cada vez, não dá pra gente começar fudidão já no começo, é um degrau de cada vez. Eu queria ter a foto aqui da primeira sede da Ser House, que eu de vez em quando eu mostro, que era o meu HB20, tadinho, que era eu, 2 peão com todo respeito, tá? 2 funcionários do operacional, instalando vertical, e tudo acontecia no HB20 na casa do cliente, não tinha escritório, não tinha depósito, tudo era o HB20. E 2 anos e meio depois, a gente está aqui. Mas não foi fácil, não é fácil,
E não dá para querer, não tem uma bala de prata, um método secreto, mágico, que você vai ter uma equipe super mega eficiente. Não existe, isso é construído. E também faculdade nenhuma, ainda mais no Brasil, a família não ensina a gente a ser empreendedor, a escola não ensina, a faculdade não ensina, nenhum lugar ensina a gente a ser empreendedor. Não tem um lugar que você venha perfeitamente capacitado. A não ser que você tenha sorte de ter um pai empreendedor, alguém que, nossa, um exemplo que você, muito próximo, que você possa ter pego todas as manhas de como ser um empresário, mas isso aí é uma coisa que se constrói e emprego nenhum ensino, só com o dia a dia mesmo. Inclusive, eu queria aproveitar que eu estou falando do passado, eu queria contar duas coisas para vocês, compartilhar duas conquistas que a gente teve. Quando eu comecei a empresa, eu já contei essa história várias vezes também, apesar de eu ter ido para os Estados Unidos para me especializar, para trabalhar com paisagismo lá, com irrigação para poder montar a empresa, apesar de eu ter feito um monte de coisa para me preparar para poder montar a empresa, no fim deu tudo errado. Não aconteceram as coisas no ritmo que eu queria e acabou que eu fiquei 1 ano e meio, acho que foi 1 ano e meio, desempregado, uma depressão profunda, mal tinha dinheiro para comer, dependia dos outros para tudo. E quando a Acer House começou, de fato, ela não começou porque, estou com dinheiro e vou criar a Acer House. Não. Ela começou porque, no meio dessa dificuldade enorme que eu passei, surgiu o primeiro vertical. E eu fiz, não por projeto de vida, mas eu fiz porque eu precisava ganhar dinheiro porque eu não tinha dinheiro nenhum. E depois apareceu um sistema de irrigação. E com esse dinheiro, dessas obras, eu tive dinheiro para montar a minha marca, para montar empresas, pagar o contador, fazer o CNPJ. Mas eu ainda não entendia como que era a empresa que eu queria. Né? E foi por isso que eu não comecei antes, porque eu não conseguia ver como que uma empresa ia... Em que tipo de empresa eu podia investir meu tempo, meu dinheiro que eu não tinha, mas quando eu tivesse dinheiro... eu não queria... Para mim não fazia sentido simplesmente abrir mais uma empresa de paisagismo como essas que tem por aí, de fazer jardim. Eu não achava que isso ia ser o meu futuro, que isso ia me dar dinheiro. Até que apareceram esses dois clientes e eu comecei a entender que era isso que o mercado precisava. Eu precisava de uma empresa focada em jardins verticais, especializada, né, em sistemas de irrigação, nessas estruturas verdes, essas coisas mais complexas que não é todo paisagista que faz. Daí que eu entendi, com essas duas obras, o dinheirinho que foi uma mixaria, mas já não é o dinheiro suficiente para conseguir montar uma empresa, né? Somando as duas, eu não tinha nem 5 mil reais na mão, mas com 5 mil reais você consegue criar uma marca, você consegue criar um CNPJ, você consegue fazer um cartão de visitas, um folder, que foi o que eu fiz. Eu peguei esse dinheiro e fiz isso. Só que uma empresa não vive só disso, uma empresa vive de capital de giro, precisa de um capital inicial para você fazer investimentos, e eu não tinha nada disso. Mas, por muita sorte, por muito trabalho também, desde que a gente começou em 2019, a gente começou no primeiro dia útil de 2019, uma obra na Madalosso, que é um restaurante gigantesco que tem em Curitiba, bem famoso. Desde aquele dia a gente nunca ficou um dia sequer sem parar, e acabou que uma obra foi empurrando a outra, uma obra foi financiando a outra, e os próprios clientes foram financiando a empresa, e hoje ela... Só que nesse caminho, passei muita dificuldade mesmo, dificuldade financeira, porque trabalhar com obras com ticket médio como a gente trabalha, que uma obra custa mais de 10 mil reais, às vezes, ou uma obra custa mais de 50 mil reais, mais de 100 mil reais, você não fecha a obra assim todo dia. Então, às vezes fica semanas, fica uma semana sem fechar obra nenhuma. Então eu falo que é como se fosse uma roda quadrada. Ela gira, só que ela demora para girar e pá, gira de uma vez só. Então o teu caixa está no zero ali, tá? E de repente, pá, daí vem um dinheirão, vem 30 mil reais do nada no teu caixa. E agora eu já consigo ter o meu caixa, eu já tenho gordura ali, eu já tenho dinheiro no caixa, mas até começo desse ano eu vivia com o meu caixa zerado, olhava minha conta, não tinha nada.
Ele estava esperando um cliente fazer um pagamento para entrar o próximo. Tinha que terminar uma obra para entrar o próximo. E assim ia, e assim ia. Só que nesse meio tempo, a gente fez investimentos com dinheiro que não tinha. Eu não sei, até hoje eu não entendo como que eu consegui, por exemplo, esse escritório. Eu não sei como que a gente conseguiu estar aqui dentro, como que a gente conseguiu o dinheiro que a gente precisava para estar aqui dentro. Né? Que não, claro que isso aqui não é tudo meu, né? Que tem várias empresas juntas, mas eu precisava de muito dinheiro para investir aqui para poder estar aqui dentro. Porque aqui não é um coworking, né? A gente construiu junto essa loja, esse escritório aqui, todas as empresas que estão aqui dentro. Foi um dos gastos que eu tive. Ineficiência na gestão do dinheiro, enfim, várias coisas fizeram com que para conseguir chegar com a empresa até aqui, eu tivesse uma dívida enorme. Eu estava com uma dívida gigantesca. No começo do ano passado, eu acho, já estava uns 200 mil que eu devia. Meu nome sujo, CNPJ sujo, daí isso impede crédito, isso impede a gente de conseguir empréstimo, de conseguir um cartão de crédito, daí você precisa de dinheiro para terminar a obra, mas não tem crédito para isso. Se você não consegue entregar a obra, o cliente não te paga a outra metade, então, nossa, daí você não dorme, você não consegue comer direito, tua vida vira um inferno, e já fiquei sem, algumas vezes já fiquei com o carro no meio da rua, no meio de uma estrada isolada, sem gasolina para ir nem para frente nem para trás, já passei por isso. Já aconteceu de eu sair de casa contando que um cliente ia me pagar de manhã e não tinha dinheiro absolutamente nenhum. Eu acho que eu tinha uns 20 reais, ainda usei o dinheiro, contando que o cliente ia me pagar, eu usei o dinheiro que eu tinha para comprar uma peça de uma tubulação, uma conexão de PVC para terminar o sistema de irrigação. Gastei todo o dinheiro que eu tinha e fiquei sem dinheiro e não tinha dinheiro para almoçar. Daí chegou meio-dia com fome, 1h com fome, não fui almoçar. Daí meu funcionário, estava com um funcionário só esse dia, ele viu que não tinha ido almoçar, falou, você não vai almoçar não? Eu falei, não, depois eu vou, tô tranquilo, não falei para ele, fiquei com vergonha. Daí no fim, lá para umas 3 da tarde, ô João, come essa maçã aí, que você vai desmaiar daqui a pouco. Ele viu que não foi almoçar porque não tinha dinheiro. Né? E no fim das contas, no mesmo dia o cliente pagou, mas pagou tipo 5 da tarde. Então esse é o problema do empresário que está começando, que não tem ajuda nenhuma de governo, de banco, se você não tem uma família que tenha dinheiro para te ajudar, não é meu caso, eu que ajudo a minha família, isso é uma dificuldade muito grande, porque não interessa se você, e como no meu caso, eu sou engenheiro, estudei na Federal, eu morei 2 vezes nos Estados Unidos, eu trabalhei em multinacional, não adianta o meu currículo se minha conta bancária está zerada, ou negativa como estava. Então, currículo, eles não aceitam currículo com forma de pagamento no restaurante. No currículo não paga boleto. O que eu estou dizendo é que alguém pode falar, né? Tá se fazendo de coitadinho, o cara é engenheiro se fazendo de coitadinho. Imagina eu que nem tudo tem, mas a questão é, se a tua conta está zerada, não importa se você tem doutorado ou se você não é analfabeto. É uma conta zerada que tem o mesmo poder de compra, zero. Mas eu estou falando tudo isso para contar para vocês que com muita alegria, com muita emoção essa semana, graças a Deus a gente pagou a última dívida que tinha no meu CPF, no meu CNPJ, e agora só tem... Tá zerada a vida da Ser House e a minha vida pessoal também, não temos mais dívida, e daqui para frente é só o que é lucro, literalmente, olha, essa frase é linda. Daqui para frente o que vier é lucro. Então o dinheiro que entra não vai mais para pagar dívida. Que ano passado, até semana passada, tudo que entrava de dinheiro a mais era ou para investir ou para pagar dívida. Agora não tem mais pagar dívida. Agora a gente investe e o que sobra do investimento é lucro. Finalmente eu vou ver dinheiro do Ceará. Meu Deus, que alegria. Então só queria dividir isso com vocês. E é isso. Tem aquela história de que depois, se uma empresa chega até os 3 anos, é porque ela como fala? A empresa tem que durar 3 anos, né? Antes disso, está cedo ainda para você dizer que ela vai dar certo. Agora em agosto vai completar os 3 anos do CNPJ, apesar de a gente ter começado de fato só em
Eu abri o CNPJ, assim, eu nem tinha o nome Acer House ainda. Nossa razão social não é Acer House, porque eu nem sabia, não estava nem criada a marca ainda. A gente começou a trabalhar de fato no primeiro dia útil de 2019, mas foi dia 8 de agosto, eu acho. Não, dia 7 de agosto que saiu o nosso CNPJ. Então, 3 anos, e agora outro relacionamento com o banco, outro relacionamento com tudo, para a gente conseguir crescer aí e fazer o que tem que fazer o nosso trabalho bem feito, com eficiência, que é o tema da live, para a gente continuar crescendo, continuar empregando. E lembrando, eu gosto muito de falar isso, que essa empresa surgiu da necessidade de sustento mesmo. Apesar de ser um sonho, de ter sido sonhada, planejada, no fim das contas ela surgiu pela necessidade mesmo, e agora ela sustenta a minha família, sustenta a família de 15 funcionários aí. Então, olha que legal ver um sonho, uma ideia virar isso, e eu quero que cresça ainda mais. E agora, com o curso ainda, eu fico mais feliz ainda, porque eu vejo, esses dias veio um amigo meu de faculdade, um calouro meu, que fez o curso, e ele veio me agradecer, porque eu ensinei para ele uma nova profissão dentro da agronomia, e que é uma profissão muito bonita, né, a gente trabalhar com plantas e tal, com vida, com verde. Eu fico ainda mais feliz de tudo isso que a gente está construindo aí, o valor que a gente está construindo, né? Não é só uma empresa, né? É um plano de vida para mim e para os funcionários, e agora também para os alunos do curso que vão poder replicar na sua cidade, na sua vida aí, o que os jardins verticais fizeram por mim, o que o paisagismo fez por mim, o que a minha profissão fez por mim. Então, pessoal, é isso. Obrigado por me ouvir aí, meu desabafo. E obrigado por ter... Hoje eu falei pouco com vocês, mas eu vou ter que encerrar, porque daqui a pouco vai acabar o Instagram derruba. Marilza, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Beth, por ter assistido mais uma vez. Valeu, Brandon, tamo junto, cara. Obrigado aí por estar fazendo parte da história da Acer House. Paty, obrigado, ficar feliz. Até a próxima. Odimar, abraços de Santa Catarina, muita chuva aqui no sul. Sim, tá uma chuva. Aqui, ó. Não tá dando pra ver direito aqui, mas tá chovendo. Opa. Tá chovendo pra caramba aqui. Ih, caramba. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Tá chovendo pra caramba aqui hoje. Quero ver semana que vem com as obras que a gente tem pra fazer. Chuvas, tá bem-vindo, porque a gente está em racionamento de água aqui em Curitiba, mas atrapalha toda a nossa rotina. Pessoal, boa tarde para vocês, obrigado por me acompanhar. Quarta-feira, agora a gente volta ao calendário normal de lives, né? A gente fez live na terça e no sábado, porque eu tive esse curso de quarta a quinta, a sexta, mas quarta-feira que vem, 6 horas da tarde, vamos ter a live com o meu financeiro, o Ricardo Garcia, da YouFirst. Ele vai falar sobre alguns conceitos básicos que eu quero que todo mundo tenha em mente na hora de abrir uma empresa. Obrigado, um abração, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.